Fala pessoal, tudo bem? Eu tenho certeza que alguma vez vocês já sonharam com a possibilidade de tirar as coisas direto do nosso cérebro para fora, né? Então, criar uma música que está na tua cabeça, conseguir criar ela, uma imagem que está na tua cabeça, conseguir criar ela, ou falar alguma coisa na tua cabeça, conseguir reproduzir esse som. Parece que esse sonho está cada vez mais próximo de chegar na realidade. Hoje nós vamos fazer um react de uma tecnologia que a Meta está trabalhando. Ela divulgou alguns artigos, alguns papers sobre, e para mim pelo menos foi muito animador, porque eu trabalhei justamente com essas tecnologias, né, no meu mestrado. E cara, é uma área muito complexa, muito legal, e o que eles fizeram aqui foi bem legal. Então vamos dar uma olhada primeiro no vídeo, antes de mais nada, né, do que eles fizeram, e depois a gente entra nos detalhes que eu já consegui dar uma pescada aqui antes do vídeo. Vamos lá. How does the brain turn thoughts into words? Como que o cérebro transforma pensamentos em palavras? Meta Fair teamed with the Basque Center on Cognition, Brain and Language to unlock this mystery by using AI. Então, o laboratório FAIR do Facebook, né, lá na França, se juntou com outro laboratório na Espanha para tentarem solucionar esse problema. To decode language straight from brain activity. In 2 studies, volunteers typed sentences while their brain signals were recorded. Então eles quiseram decodificar os pensamentos através de 2 estudos. Enquanto eles estavam digitando, os sinais do cérebro foram captados. Using 2 non-invasive devices. Usando 2 dispositivos não invasivos, porque isso é uma outra coisa dessa área. Existem os dispositivos não invasivos, que são os que eles usaram, então são ou as toquinhas de eletrodos, ou então o magnetoencefalograma, que é aquela máquina gigantesca que vocês vão ver em um período, ou existe o outro approach, que é o invasivo, que é quando você faz uma cirurgia, uma microcirurgia, para inserir um eletrodo dentro do teu cérebro, dentro do teu scalpo, pelo menos, para conseguir esses sinais. Lógico que a segunda opção, ela tem sinais muito mais precisos, porque existem menos barreiras de pele, de gordura, de cabelo, né? Mas a outra, ela é muito mais fácil de implementar e muito menos perigosa. EEG and MEG. In the first study, our AI model predicted what subjects typed using brain signals alone. MEG scans lead up to an 80% accuracy. Então, no primeiro estudo, eles colocaram a inteligência artificial para fazer as predições sozinha, né? E o MEG, que é o magnetoencefalograma, que é aquela máquina grandona que vocês viram ali, conseguiu chegar em 80% de acurácia. Of character decoding in the best participants. Often decoding full sentences solely from brain activity. Ou seja, nos melhores participantes chegou a 80%, em alguns casos chegando até a conseguir a frase inteira que eles estavam pensando, né? Fazer a frase inteira. The second study explored how the brain achieves communication. E no segundo estudo, eles fizeram a predição, e no segundo eles tentaram explorar, né, como que o cérebro ele gera essa linguagem. Eu achei engraçado aqui, como isso é a gente vai conversar disso depois, mas como isso é uma pesquisa de base, tudo está acontecendo na universidade ainda, isso não está nem perto de ser um produto, né? E olha só, eles usam o MATLAB, isso aí é a marca registrada da universidade, dizendo assim, ó, nós estamos fazendo pesquisa de base, sabe? É bem legal isso aí. Brain achieves communication. How neural activity transforms an idea into sequences of words in real time. Isso é o EEG, então eles estão colocando alguns eletrodos aqui, e ela falou que eles estão tentando entender qual que é a sequência de eventos que acontece para que o cérebro ele gere essa comunicação de fato, né? The researchers' results reveal a clear neural hierarchy in language production. E eles disseram que existe uma clara hierarquia dentro do cérebro, é isso que o estudo deles revela, né? Before producing each word of a sentence, the brain first represents its context. Então, antes de reproduzir cada palavra, o cérebro ele gera um contexto do que vai ser dito. Then loads its meaning, and finally represents syllables and letters. E aí, depois disso, ele gera as sílabas e as letras. Ou seja, primeiro ele tem o contexto, depois ele gera as palavras, depois as sílabas. Então, o cérebro ele sempre trabalha do macro para o micro. By chaining these elements, the brain can seamlessly transform thought into communication. Então, fazendo essa cadeia, sempre o cérebro ele consegue transformar pensamentos em comunicação. E faz sentido, né? Imagina se o nosso cérebro ele pensasse puramente em letras. Seria um negócio muito difícil, né? E a gente não aprende a pensar em letras, a gente aprende a pensar com a realidade. Então faz todo sentido com o que a gente
consegue ver, né, faz todo sentido. AI and neuroscience are on their way to deciphering the mechanisms of human languages. E ele fala que a neurociência está, né, no caminho de descobrir os mecanismos da neurolinguagem. O que eu achei muito interessante, né? Primeiro que tudo isso aqui foi uma junção de biosensores, né, com inteligência artificial. Então eu acho que isso é uma grande sacada. A inteligência artificial, e eu acho que eu já falei isso em alguns vídeos, a inteligência artificial ela vai ter um papel muito importante nessa decodificação de biosinais, porque os biosinais, eles são, se você olhar para eles, eles parecem um monte de ruído, né? Na tela eles ficam uns gráficos que não significam praticamente nada. Só que com grande quantidades de dados e você treinando modelos, eu acho que vai ser a única maneira de conseguir realmente extrair significado e enfim, é um negócio que leva muita computação. Agora, o que eu achei de mais legal que eu queria trazer para vocês nesse vídeo aqui? Eu acho que esse review ele não vai ser só da tecnologia em si, porque, para ser bem honesto com vocês, pessoal, trabalhando nessa área por vários anos, o resultado que eles tiveram aqui, ele era, dentro da nossa área, muito previsível. A gente já sabia que, cara, quem tivesse dinheiro suficiente para colocar um mecanismo desses e uma equipe louquinha o suficiente para tentar investigar, eles iam chegar, porque os modelos, eles estão aí, eles já existem e tem muitas pessoas trabalhando em cima disso. Então é só ter um pouco de dinheiro, um pouco de tempo, e esse resultado ele era previsível. Então eu acho que pelo menos para nós que éramos nessa área especializada, isso já era previsto. Só que tem uma coisa muito interessante que eu achei, que é justamente o approach, né, como que a Meta enxerga esse tipo de tecnologia e por que a Meta ela está sempre adiante, né, comparada com outras empresas. Aqui teve um artigo do MIT Technology Review que eles falaram justamente que a Meta tem um sistema de IA que transfere, né, que você consegue digitar com o cérebro, mas está dentro de um laboratório. E esse artigo ele é muito revelador no que ele diz o seguinte, a Meta nunca parou de suportar a pesquisa básica. Então, aqui no artigo eles falam justamente que eles sabem que isso aqui não poderia estar mais longe de ser um produto real, mas mesmo assim eles estão investindo nessas pesquisas de base e mesmo isso estando muito longe de ter um faturamento ainda para a empresa, mesmo isso estando muito longe de se tornar um produto, eles ainda estão investindo nisso, porque eles sabem que a pesquisa nada mais é do que colher hoje, plantar hoje para colher no futuro, né? E uma pesquisa dessa, apesar de ela não ter talvez uma aplicação prática agora, ela traz uma miríade de insights, uma miríade de visões do futuro que permitem com que as empresas elas se preparem para o que está por vir, né? Na verdade, aqui o Meta, ele que está criando e pavimentando quais vão ser os próximos passos da nossa sociedade. Eles estão fazendo tudo isso pela primeira vez. Então, eu achei muito interessante, né? Dá para ver que eles usaram algumas tecnologias de ponta aqui, dá para ver pelo paper, né? Eles fizeram uma representaçãozinha bem legal de como é que é o sistema. Então tinha toda a parte de leitura, do que era, tinha, né, quais eram as palavras, eles tinham que memorizar, depois eles tinham que fazer o teclado, aí eles estavam nessa baita dessa máquina, que era essa máquina que está fazendo todo o escaneamento e tal. Então, pô, é impossível ter uma máquina dessa em todos os lugares, né? Isso não tem como virar um produto, é uma máquina muito específica, $2 milhões uma máquina dessa, né? E aí, com todos esses sinais, eles passam por 3 diferentes modelos de classificação, uma classificação convolucional, uma rede convolucional para identificar os caracteres, depois um módulo de transformação, né, para conseguir pegar as frases, e uma linguagem, um modelo de linguagem, tipo um ChatGPT da vida, sei lá, para corrigir as frases que não estejam tão certas, dando uma maior veracidade, né, uma maior acuracidade para aquilo que está tentando se digitar, né, como se fosse um corretor de texto. Então vocês veem que tem muita coisa envolvida, muita pesquisa envolvida em muitas áreas diferentes, e se vocês olharem, não tem absolutamente nada a ver com o que a Meta faz. A Meta, ela trabalha com redes sociais, com anúncios, é ali que vem a receita deles. E eles estão aqui trabalhando com sinais do cérebro, interpretação de texto do cérebro, né? Parece à primeira vista que não tem nada a ver, mas
como é que vocês acham que eles vão conseguir transformar isso para as redes sociais? E aí, quando você começa a pensar nessa maneira, existem muitas coisas. E é por isso que as empresas que investem em tecnologia de base, que fazem esse investimento, que realmente é um investimento de longo prazo, sem esperar um retorno imediato, são essas as empresas que sempre se mantêm na frente e sempre têm armas para criar novos mercados, né? Eles que criam as novas tendências. Então, eu acho que mais do que um review sobre a tecnologia, esse vídeo aqui eu queria que fosse um review sobre a atitude das grandes empresas, das empresas que realmente investem em tecnologia. E eu espero que isso possa servir de inspiração para você, para sua empresa, sua companhia, que um dia vocês possam também começar a investir nessas pesquisas de base, porque não é tudo que não dá retorno imediato que não vai dar um grande retorno lá no futuro. Então, obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado. Confere esse próximo vídeo aí, nos vemos, até a próxima e nos vemos.